Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui com meu chazinho e 3 pilhas consideráveis de livros pra gente falar então sobre os últimos livros que chegaram aqui em casa. Então eu tenho novembro e imagino que todos de dezembro, acho que não vai ter mais nenhum, mas qualquer coisa a gente fala sobre eles depois. Tem bastante coisa aqui, teve esse período de promoção, né, a Feira do Livro da USP, por exemplo. Então, acho que tem bastante coisa legal pra gente conversar hoje e eles não estão em nenhuma ordem específica. Dessa vez vai ser freestyle. E é isso. Espero que vocês gostem e me avisem lá embaixo nos comentários se vocês já leram alguma dessas coisas. Bom, começando então com Visão Noturna, do Tobias Carvalho, um livro que saiu pela Todavia recentemente. O Tobias é de Porto Alegre, isso mesmo, e ele ganhou o Prêmio Sesc de Literatura com o livro de estreia dele de contos, chamado As Coisas. E pelo que eu entendi, esse aqui é o segundo livro dele, então. Nessas histórias, ao mesmo tempo sutis e vertiginosas, Tobias Carvalho fala do efeito dos sonhos na vida de 4 pessoas. São personagens que encontram nos sonhos um caminho para os labirintos da memória e para as promessas do futuro, para seus dilemas e desejos. Assim como a noite, Visão Noturna pode ser um livro cheio de terror e medo, mas também repleto de mistério e beleza. Eu não tenho muito espaço aqui hoje. Também é uma escritora brasileira, e eu não tenho muita certeza como fala o nome dela, Raíssa Letier. Eu vou chutar assim, de Folhas que Resistem, que chegou aqui da Biblioteca Azul. Achei essa capa maravilhosa. A Raíssa nasceu em Piraju, em São Paulo, e se eu não me engano, esse aqui é o livro de estreia dela. Um enigma na curva de uma estrada e os 4 braços de uma cruz. Um homem que vê a mãe perder a sanidade aos poucos. Outro que confere o obituário de jornais em busca de um nome conhecido. Uma refeição que evoca todas as últimas ceias. Uma amizade de infância em meio a empurrões e quedas leva a uma decisão irreversível. Então esse aqui é o livro, isso mesmo, é o livro de estreia dela. E traz temas como memória, desejo, conflito familiar, enfim, acho que é um livro de contos também. Parabéns pra capa, gente. Bom, próximo livro também de uma escritora brasileira, uma poeta. Esse aqui é o livro da Natasha Tiné, Uma Alegria Difícil. A Natasha é uma pessoa que eu conheço e que eu admiro muito, e foi muito legal pra mim, porque teve uma feira de livros, de lançamentos aqui em Curitiba, e foi legal rever muitas pessoas nesse evento. Eu aproveitei para comprar o livro da Natasha, é um livro de poemas, que saiu pela Cotter Editora, que é uma editora aqui de Curitiba, e eu já gostei muito do primeiro texto, que é um texto sobre o primeiro poema, né, que é um poema de leitura da Marguerite Duras. Vou ler para vocês esse poema, então. Enfim, desejei o amante como se deseja um livro amado em pé na livraria, quando queria mesmo tê-lo na cama, despido e devorado até o sono chegar. Sou a menina branca com vestido surrado, sou a imagem jamais fotografada, o milionário chinês trêmulo, a mãe que lava a casa com sabão de Marsella. Sou o irmãozinho morto e o irmão ladrão, todos eles, devastados pelas palavras de um rio cambogiano e pelo bafo caramelo do clima ardente de Saigon. Sabe, Marguerite, também cresci numa terra de calorosa monotonia. Tinha um corpo magro, tal qual monocultura de cana. Me faltaram nutrientes de mulher, e mesmo assim tive amantes imaturos que eu beijava com lábios secos de batom vermelho, batom escuro, encontrado no ventre do guarda-roupa materno, ao lado de roupas de uma antiga prosperidade. Eu tinha a beleza anêmica de um molusco exótico, com anseios e desesperos bem escondidos por uma concha grossa de segredos. Amei sem aceitar que merecia ser amada. Escrevi acreditando que escrevia para nada. Muito cedo em minha vida ficou tarde demais. E eu quis deixar o carteado sobre a mesa e me jogar do navio. Tantas vezes, tantas vozes me calaram em uma catatonia de impossibilidades. Uma catatonia de impossibilidades. Ai, gente. Até que eu descobrisse o silêncio da minha própria voz, como respiro diante de uma nova jornada. Marguerite, antes tarde do que mais tarde, te encontrei com os olhos de recém-nascida, que se abriram no momento exato de um encontro há muito tempo já marcado. E estou bem empolgada para continuar a leitura.
ainda nos brasileiros, chegaram livros do Chico Buarque. Peraí que chegou mais um, vamos falar sobre os dois ao mesmo tempo. Aqui. Nunca li nada do Chico Buarque, apesar de gostar de determinados momentos da música dele, nunca li nada da literatura. Companhia das Letras então me enviou dois livros dele. Me mandaram Os Anos de Chumbo e Outros Contos, que me parece que é um lançamento de contos dele. E eles me mandaram o relançamento, essa edição comemorativa de Estorvo, que se eu não me engano foi o primeiro romance. Então tá aqui, a edição ficou com capa dura, ficou bonita, assim, ficou legal. Eu acho que para uma edição comemorativa é interessante. O interessante então é que a gente tem o livro e a gente tem alguns textos falando sobre o livro depois. Então o livro vai até a página 163 e daí a gente tem o texto de algumas pessoas: Benedito Nunes, Roberto Schwartz, Sérgio Santana, Marissa Lajolo, Augusto Massi e José Cardoso Pires. Então acho que para quem pesquisa pode ser uma edição interessante. A companhia me mandou também uma antologia comemorativa de 35 anos da editora chamada Medida do Silêncio. É uma ediçãozinha diferente, ele é tipo uma caixinha e o livro tá aqui. E eles então convidaram vários poetas, ou enfim, pegaram poemas de vários poetas sobre o fazer poético, sobre a escrita, sobre a poesia. Parece uma coleçãozinha interessante, eu não cheguei nela ainda. Mas a edição também ficou... Lembra edições da Kozak, assim, né? Indo para coisas um pouco mais teóricas, temos aqui o Escândalos da Tradução, do Lawrence Venuti, por uma ética da diferença. Esse aqui é um dos textos... O Venuti é um dos pesquisadores mais importantes da tradução no momento. Desses canônicos que todo mundo meio que tem que ler, assim, que todo mundo que pesquisa tradução... E esse aqui então é um que faltava aqui em casa, aproveitei a Feira da USP para comprar. Bom, o próximo livro foi uma surpresa ótima. Eu não sabia que o livro existia, eu não sabia nem que a editora existia, mas eu fiquei muito feliz de receber. E ele vem com a fitinha verde, símbolo da Niuma Menos, eu acho que é assim, o grupo feminista argentino, e as autoras fazem parte do movimento, então eu achei tão legal ver. Eles chamam Uma Leitura Feminista da Dívida, da Verônica Gago e da Lucy Cavaleiro. A editora então se chama Criação Humana. Eu não conhecia essa editora, mas fiquei bem intrigada porque eu achei uma escolha muito, muito legal trazer esse livro para o Brasil agora. E quem traduziu foi a Luísa Aquan Lorentz e a Vitória Gonzalez Rodrigues. Ele é um livro, então, acho que o título é bastante autoexplicativo, né? Vivas, livres e sem dívidas, nós queremos. Eu vou ler um trechinho do release para vocês que eu acho que explica melhor. E das finanças aos corpos. Este é o caminho que a socióloga Lucy Cavaleiro e a cientista social Verônica Gago percorrem no livro Uma Leitura Feminista da Dívida. Por meio de um olhar autêntico e revelador, as autoras miram com especial atenção os debates contemporâneos sobre a dívida, a partir, sobretudo, dos marcadores de raça, classe, gênero e localização. Integrantes do coletivo feminista argentino Niuma Menos, as autoras apontam que a dívida é responsável por levar grande parte das economias domésticas e familiares, gerando endividamento popular e, por consequência, pobreza, além de permitir controle e punição dos corpos desobedientes ou devedores. E parece um livraço, e acho que pode interessar bastante gente. Bom, numa pegada parecida, eu recebi também essa edição aqui de Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary Wollstonecraft. A edição é da Boitempo, com tradução... Ivânia Pocinho Mota. Eles me enviaram então esse livro aqui em comemoração da segunda temporada do podcast 20 Mil Léguas. Essa temporada vai focar na figura do Alexander von Humboldt. Eu li bastante coisa sobre e do Humboldt na época do mestrado. Eu estudava uma escritora viajante mais ou menos na mesma época, que mantinha uma correspondência com ele, inclusive.
e uma figura bem interessante, então, e esse livro então vai aparecer nessa temporada também. Essa temporada já tá rolando, eles lançaram em novembro, e quem tá apresentando é a Sofia Nestrovsky e a Leda Cartoon. Eu já li o Reivindicação dos Direitos da Mulher, vou deixar o link, eu li outra edição. Inclusive, se alguém já fez isso, por acaso, de comparar as duas edições, me avisa o que vocês acharam. A gente tem aqui algumas coisinhas extras e eu tô pensando em dar uma lida nisso também e tal. É uma edição interessante também. Na mesma pegada, aqui também tá uma contra minha. Esse aqui então é o Mito da Beleza, da Noemi Wolf. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Esse livro já estava na minha lista há muito tempo. Eu aproveitei esse momento das promoções para comprar, então. Ela é uma jornalista e ela afirma que o culto à beleza e à juventude da mulher é estimulado pelo patriarcado e atua como um mecanismo de controle social para evitar que sejam cumpridos os ideais feministas de emancipação intelectual, sexual e econômica conquistados a partir dos anos 70. Já ouvi muito falar sobre ele, é aquele tipo de livro que a gente realmente já devia ter lido e por isso tá aqui. Também na era das promoções, comprei o Humor, o papel fundamental do riso na cultura, do Terry Eagleton. O humor é um dos temas que perpassam minha pesquisa de doutorado, eu tenho lido bastante, devo continuar lendo muito mais aí nos próximos anos. Então comprei esse daqui, não sei muito bem ainda nada sobre ele, tô nessa fase de ler as coisas que existem, entender as correntes, enfim. Então, ele está aqui. Um livro que eu fiquei muito feliz de receber, mas eu fiquei muito feliz que foi lançado no Brasil, porque é um livro que eu já ouvi falar minha faculdade de jornalismo inteira, é o Como Escrever Bem, do William Sinclair. É um clássico americano de manual de escrita jornalística e de não ficção, de escrita mais objetiva, digamos assim, né? Óbvio que a gente está pensando aqui numa corrente americana do que é jornalismo e escrever e coisas assim, mas enfim, ele é uma espécie de manual de redação que perpassa vários jornais e tal, então eu fiquei bem empolgada, acho que é um livro interessante da gente ter por aqui e pretendo ler em breve. A Fósforo também mandou um lançamento bem interessante, que é Um Século de Clarice Lispector, Ensaios Críticos. A organização é da Judith Rosenbaum e da Cleusa Rios P. Passos. E, enfim, eu acho que também é um título bem explicativo. A gente tem algumas partes, eu vou ler as partes para vocês, porque daí quem sabe alguém que pesquise ou se interesse pode pelo menos ter um panorama do livro. Primeira parte, então, é o Formas do Estranhamento. A gente tem quatro artigos aqui, inclusive de um ex-professor meu, Alexandre Nodari. Tem a parte 2, Iniciação em Encenações, mais alguns artigos. Parte 3, Percursos. Parte 4, Diálogos. E parte 5, Histórias Enredadas. E parece bem legal. Um livro, eu acho que bem importante, eu acho que a gente precisa de mais fortuna crítica sobre ela. Esse livro aqui, assumo que eu não sabia muito sobre o autor, e quando ele saiu eu li algumas coisas bem interessantes falando sobre a importância do lançamento, tá? Eu fiquei empolgada. É O Vento Vadio, As Crônicas de Antônio Maria, saiu pela Todavia. O Antônio é um escritor que morreu bastante jovem, ele nasceu em 21, foi radialista, compositor de música, comentarista esportivo e cronista. E ele faleceu aos 43 anos. E Recife, né? Ele é de Recife. Então aqui a gente tem algumas crônicas dele, estou curiosa. Em geral eu não leio muitos livros de crônica, não é muito comum, mas é legal conhecer essas pessoas. Próximo lançamento, o próximo livro que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui é um livro bem importante. É o Arte e Magia do Caos, obra reunida de Austin Osman Spare. E esse aqui é um livro gigantesco e tem um pedacinho de contribuição minha, traduzi um dos ensaios do texto junto. É um livro organizado e idealizado pelo Rogério Bettoni, que é um tradutor que eu admiro muito, e ele que fez a antologia, traduziu também coisas, e tem tradução ainda do Adriano Scandolara, do Bruno Costa,
da Mayra Mendes Galvão e minha, um pouquinho. E ficou uma edição maravilhosa. Esse aqui foi um projeto feito via Catarse e eu vou conferir com o Rogério, mas eu acho que ele não está mais disponível. Não sei se tem exemplares disponíveis mais, mas a gente tem um cadernão de ilustrações e imagens e isso ficou maravilhoso. E eu queria deixar meus parabéns pro Rogério por ter feito um projeto tão grande, tão lindo, porque é um projeto bem de peso mesmo. E bom, continuando. A Todavia me mandou, o meu nome era Aileen, da Otessa Moschberg. Essa aqui é a autora do meu ano de descanso e relaxamento. Esse aqui, se eu não me engano, é anterior ao meu ano de descanso e relaxamento. Eu comecei a ler esse livro e comecei a ler ele em inglês no Kindle e eu parei. Eu não me dei bem com o começo assim dele, eu não achei nada demais, na verdade. Não é que eu vi problemas, mas eu só não continuei assim. Então vamos ver como vai ser esse aqui. Eu achei a capa bem bonita. Cidadezinha X, Nova Inglaterra, Estados Unidos da América, meados dos anos 60. Ali cresceu Aileen, a neurótica e imaginativa personagem deste livro. 50 anos depois, ela narra os traumas e as paixões de uma juventude tão implacável quanto sufocante, marcada por eventos que beiram o disparate. Os dias de Aileen nesse gélido subúrbio do Nordeste americano ficaram para trás, mas constituem a espinha dorsal de sua existência. Então, veremos. Um livro que eu tô bem empolgada é o Eloquência da Sardinha. Gente, que título maravilhoso, do Bill François. Histórias incríveis do mundo submarino, também pela Todavia, com tradução da Júlia da Rosa Simões. Aliás, eu não falei a tradução desse aqui, né? A tradução da Ana Ban. O Eloquência da Sardinha, então, um livro de não ficção sobre o fundo do mar, o oceano, e por aí vai. Parece interessantíssimo. Eu ando muito numa vibe de gostar de ler esses livros de divulgação científica nos últimos tempos. Esse aqui imagino que vai dividir opiniões. Esse aqui se chama An Editor's Burial. E é um livro, uma coletânea de textos jornalísticos que inspirou o livro do Wes Anderson, o The French Dispatch. Eu já assisti o filme. Tinha tudo pra ser meu favorito do Wes Anderson. Eu sei que é polêmico, eu sei que tem gente que não gosta. Por favor, eu entendo, fiquem à vontade. Tinha tudo pra ser meu favorito, porque jornalismo, livros, essa coisa toda, né? E eu não gostei tanto assim. Eu achei um filme cansativo visualmente, achei longo. Sendo que ele nem é tão longo assim, né? Ele me passou uma sensação de ser muito longo. Enfim, mas achei charmosas algumas partes. E já tem um monte de livro sobre o filme, dá pra comprar o roteiro, tem aqueles livros coloridões com entrevista making off e tal. Mas esse aqui é o que mais me interessou, porque ele apresenta os textos que serviram de inspiração. Então, os textos jornalísticos que foram de fato publicados na época, que serviram de inspiração. E eu achei a ideia boa, por isso tá aqui. Bom, outro lançamento desse período é o Videogame Pandemia, do João Varela. Eu recebi do pessoal da editora Elefante. João Varela é editor, jornalista, tem a Lote 42 e achei muito legal a ideia desse livro, que é um livro-reportagem, uma série de ensaios, na realidade, que aprofunda um olhar sobre o papel do videogame no contexto pandêmico, combinando arte, economia e tecnologia em discussões que vão de temas específicos, como a recepção dos lançamentos mais aguardados da temporada e dos novos consoles, a outros mais amplos, como representatividade e acessibilidade. Eu adoro esses livros, os textos, enfim, que pegam um tema tipo videogame e fazem uma leitura cultural maior a partir disso. Parece bem interessante. Eu amei a capa, achei que a capa ficou muito legal. O pessoal da Fósforo me mandou bastante coisa, né? Esse período. Tá aqui o Porquê Olhar para os Animais, do John Bergen. Achei bem interessante essa proposta, assim como o das sardinhas ali, parece bem interessante, porque ele vai pensar essa relação entre humanos e animais na sociedade, né? A tradução do livro é do Pedro Paulo Pimenta. O John Berger é inglês, nasceu em inglês em 26, e é um livro curtinho esse daqui.
Tem menos de 100 páginas, então parece interessante. Continuando nas promoções, está aqui o Dicionário dos Intraduzíveis, um vocabulário das filosofias, volume 1, Línguas. A coordenação desse projeto é da Bárbara Cassan e a organização, se não me engano, dessa edição é Fernando Santoro e Luísa Buarque, saiu pela Editora Autêntica. Isso aqui é uma tradução assinada por vários tradutores, mas basicamente a gente vai ter o vocabulário importante da área da filosofia, explicando os termos, falando sobre os termos e etc, etc, etc. E esse aqui então tem como foco línguas, né? Então me interessa, acho que ainda mais por conta disso. Bárbara Cassan é uma pesquisadora francesa que fala muito sobre tradução, entre outras coisas, e muito interessante. Quem tiver a chance de ler alguma coisa dela, eu acho que vale bastante a pena. É uma das pessoas que eu quero conhecer mais. Uma outra compra, essa aqui é uma compra engraçada. Bom, imagino que vocês sabem que eu gosto muito da Susan Sontag, e faz tempo que eu tinha visto esse livro, que esse livro existia. Que era uma espécie de livro de memória, um livro falando sobre a Susan Sontag, escrita por uma ex-namorada do filho dela. E eu sempre tive a sensação de que era meio, sabe, namorada do filho da pessoa famosa, querendo ganhar ali alguma coisa com isso. E nunca tinha dado muita bola para este livro. Até que, recentemente, eu li um livro da Sigrid Nunes, que é o que você está enfrentando, e gostei muito do livro, e fui pesquisar mais sobre a Sigrid Nunes. Eu sei que já tem o livro Amigo publicado aqui no Brasil, enfim, tava vendo. E eu descobri que, eita, que é ela, a namorada, a ex-namorada do filho do Susan Sontag. E pronto, tá aqui. Tá aqui, e agora eu estou levando Sigrid Nunes a sério. E... enfim, acontece, né, gente? Tá aqui, então, sempre Susan. Uma memória da Susan, da Sigrid Nunes. E tô bem animada pra ler ele. Então, bem pequenininho, na realidade, eu achei que ele ia ser maior. E eu conto pra vocês o que eu achei assim que eu terminar de ler. Bom, eu recebi também o Nauseado, do Matheus Peleteiro, que saiu pela editora Faça Você Mesmo. O Matheus é um escritor da Bahia, nasceu em Salvador. Já tem uma obra relativamente extensa, apesar de ser jovem, nasceu em 95, então tem vários livros publicados já. E em Nauseado, Matheus Peleteiro nos coloca diante do vórtice contemporâneo das telas, das receitas fáceis, das frases prontas e das fake news. E a náusea não provoca tontura, pelo contrário, é provocada pela tontice humana, esse mal sem remédio ou cura. Nem adianta enfiar 2 dedos na garganta, o enjoo não passa. E Matheus escreveu uma dedicatóriazinha pra mim. Matheus, obrigada, viu, pelo envio do seu livro. Bom, eu tenho 2 livros aqui da editora Dublinense também. O primeiro que tá aqui é o Whiffing, da Patrícia Portela. A Patrícia Portela é uma escritora portuguesa. Ela já teve outras coisas lançadas aqui no Brasil, mas eu nunca li nada ainda. E vamos ler a sinopse, então. Quando uma nova e misteriosa doença começa a fazer as crianças da Flândia caírem em um sono sem fim, os flãs demoram a perceber que há algo de podre na nação mais desenvolvida do planeta. Mas apesar do algoritmo que administra o governo tentar mascarar a crise com números e slogans, logo se inicia um movimento de emigrações ilegais rumo ao selvagem olival, também conhecido como o resto do mundo. Parece interessante? Parece meio experimental. E chegou também da Morana Borges, um mobiliário para uma fuga em março. A Morana ganhou o prêmio Minas Gerais de Literatura, nasceu em São Paulo, também jornalista. Diz o seguinte: um teclado sem pilhas, carretéis vazios, o jardim de inverno em um país tropical. A partir dos objetos e espaços de uma casa, a narradora reconstrói a arquitetura da sua própria história, a ausência do pai, a relação com a mãe dominadora e o amor dúbio pelo irmão. Neste romance e poema, inúmeros tempos e olhares atravessam um corpo que lembra, ama, sofre e odeia intensamente. Bom, o próximo lançamento chama Graça, uma capa lindinha. É Uma História Possível, da Maria Baranda. Recebeu a tradução da Heloísa Jean e foi publicado pela Olho de Vidro, que é uma editora aqui de Curitiba também. Esse é um daqueles livros que misturam ficção e fato.
para narrar a infância e adolescência da Frida Kahlo. Eu achei uma ideia muito, muito, muito legal. E a edição ficou uma graça, achei muito cuidada. E fiquei bem curiosa para conhecer. A Maria Burana é uma escritora mexicana, parece bastante conhecida, então parece um livro legal. Bom, o livro seguinte é um livro que eu já li, que é o Raiva, da Mônica Isaacson. Enfim, meu paro com o norueguês. É traduzido pelo Leonardo Pinto Silva e publicado pela Rua do Sabão. Na verdade, escrevi um texto sobre esse livro para o Jornal Rascunho. Quando for publicado, eu aviso vocês lá no Instagram. E é um livro sobre maternidade, sobre os sentimentos relacionados a isso. Um livro bastante sincero, bastante bruto. Bem bom, gostei bastante do livro. Eu achei a escrita dela muito, muito bem feita. Bom, eu recebi também aqui o SMS para você, da Sofia Kramer, pela editora Jangada. A tradução do livro é da Karina Janini. Não é muito meu tipo de literatura, a gente já vê pela capa. Quem se apaixona se torna um tolo. Quem não se apaixona se torna insensível. O que me puxou para esse livro foi porque a autora é alemã. E eu fiquei curiosa para ler um romancezinho de uma escritora alemã. E fiquei empolgada também dele ter sido publicado aqui. Então é curiosidade que me puxou para ele. Caso alguém já tenha lido, me avisem o que vocês acharam. Indo pro fim, gente, chegou aqui o Love Letters, Cartas de Amor, da Virginia Woolf e da Vita Sackville West, com a introdução da Alison Bechdel. Esse livro foi uma novela, eu comprei ele já faz tempo, o pedido foi cancelado porque deu um monte de problema, e daí ficou caro, e daí eu desisti, e daí eventualmente eu consegui ele por um preço mais acessível. Então eu fiquei feliz de finalmente tê-lo. Eu achei muito legal, porque, não, pra quem não sabe, né, a Virginia Woolf teve um relacionamento com a Vita Sackville West. Elas tiveram uma troca bastante intensa de cartas, e é isso que a gente tem aqui. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que, além das cartas, a gente tem trechos dos diários da Virginia, assim, a gente tem alguns textos adicionais que rolaram na época, que eu acho que enriquecem ali o recheio entre as cartas. Então esse aqui deve ser uma das minhas próximas leituras, estou bem empolgada com ele. E indo para os últimos 2 livros, então, o pessoal da Fósforo me mandou 2 livros da Mary Gateskill, uma escritora americana que eu não conhecia antes, mas parece bem, bem interessante. Os 2 têm tradução da Bruna Beber. O Mau Comportamento é um livro de 1988 e traz cenas, histórias de obsessão, frequentemente regadas a sexo, drogas e fetiches, que iluminam o lado menos confessável do desejo humano. E o outro, que eu acho que é por onde eu vou começar, tem um texto de ficção e tem um ensaio junto, o que eu acho uma boa ideia. Eles estão fazendo essas ediçõezinhas conjuntas. O Isso é Prazer, que é um texto de ficção sobre o movimento Me Too e com personagens que estão passando por isso, tanto um cara que está sendo cancelado, quanto uma pessoa que está vendo a situação. E A Dificuldade de Seguir as Regras é um ensaio dela da década de 80, se eu não me engano, de 94, que fala sobre temas afins. Então acho que é legal pra gente ver esse diálogo, né, entre os 2 textos. Fiquei bem feliz de descobrir que essa autora existia e curiosa para lê-la em breve. Bom, pessoal, é isso. Então foi isso que chegou aqui em casa nos últimos tempos. Me contem o que vocês já leram, o que vocês querem que eu leia antes, que deixou vocês curiosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.